de assuntos que tem a ver com a segurança pública e principalmente a segurança pública adotada no Brasil, né? Porque tem essa também, né? A segurança pública que é adotada aqui no Brasil é uma política de encarceramento em massa, que encarcera muita gente aí ano a ano. A cada 10 anos a gente dobra a quantidade de presos que a gente tem. Caralho, você é fudido, né, mano? Tu pensar que, tipo, é uma guerra que não acaba nunca e só quem perde é a população no geral, né, mano? Porque, tipo, eu lembro de uma rima do Djonga acho que é no Favela 23, se eu não me engano, que ele fala, pô, mano, o meu foi preso roubando manteiga, saiu da tranca e quis assaltar um banco, tá ligado? Porque, tipo, o que eu vejo muito dessa questão do encarceramento também é a questão de que, tipo assim, muita gente vai presa porque não tem acesso jurídico, e acaba sendo presa por muito tempo por um crime, se você colocar no papel na ponta do lápis ali, praticamente irrisório, né? E aí você vai e coloca aquela pessoa dentro da prisão que não tem, não vou falar eu vou falar com uma opinião assim de como eu vejo, Certo. que não tem aquele trabalho dentro da prisão para você realmente trazer aquela pessoa de volta para a sociedade, entre aspas, ali, como um cidadão e tudo mais. Como não acontece isso, a pessoa vai presa por um crime muito menor, começa a desacreditar completamente da sociedade, e a partir dali ele fala, pô, eu sou bandido, eu sou esse cara que a sociedade está falando que eu sou, então eu vou ser esse cara da pior forma possível. Tu acha que é muito isso que acontece? Cara, tem também, eu acho que o recrutamento das facções criminosas, das organizações criminosas com pessoas que... O índice de reincidência no Brasil é altíssimo, né? Eu acho que tem muito a ver com o ambiente da cadeia, né, cara? Você ser preso pela primeira vez, você passa os maus bocados. Aí você vai chegar lá na prisão, tem um cara de uma organização criminosa que organizou toda a prisão para que você possa cumprir a sua pena. E muitas vezes, cara, falta um cigarro pro cara lá dentro, uma comida, qualquer coisa. E o cara muitas vezes fica devendo favor pra facção, pra organização, e ele acaba ficando preso naquilo. Ou também, mano, o cara entra e dá 2, 3 meses, ele já aprendeu outros crimes, furto e tal, porque o negócio acaba virando uma escola do crime ali dentro entre os detentos, né? Por isso que a gente critica muito a questão de uma política de segurança pública só de encarceramento em massa. Porque você meio que escolhe a população que é mais indesejada e você coloca ela dentro da cadeia. Conforme você vai construindo mais cadeia, você não vai construindo a cadeia para você melhorar a condição de quem está preso, é para colocar mais gente. Entende? Então tem uma diferença. Então assim, eu tenho 350 mil vagas no Brasil para preso, mas eu prendo 700 mil pessoas, certo? Então você vai construir mais presídios não para acabar com a superlotação, para prender mais gente. E aí fica sempre o trabalho da superlotação, porque existe um populismo penal, né? Tudo a gente resolve prendendo mais gente, tudo a gente resolve encarcerando, e a segurança pública não funciona só encarcerando gente, entendeu? Para você ter uma noção, Ítalo e Daniel, eu até trouxe os dados aqui para a gente poder pensar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente não tem essa noção. Hoje, hoje, presos condenados, tá? Porque a gente tem 250 mil presos que estão ainda esperando o julgamento, mas presos condenados. Os crimes que eles cometeram: 27% é tráfico simples, tá? Que é o quê? É o cara que tá vendendo o entorpecente no varejo, certo? Sim, sim. Tráfico simples. Não tô falando tráfico internacional, não. Esses caras aí é menos, porcentagem é pequena, quase não se pega os caras, certo? Aí você tem mais ou menos aí 21% de furto, uns 14% de assalto, e só esses 3 crimes já dão quase 60% dos crimes que acontecem, que os caras estão encarcerados. Aí você tem 3% de latrocínio, que é o crime mais grave que a gente tem, né? O cara vai te assaltar e arranca a tua vida. Eu entendo a raiva de todo mundo, o ódio, causa ódio em mim também. E aí você tem os outros, né? 14% de homicídio, porque homicídio simples também muita gente comete e tal, e briga de bar e tal. Então, quando você percebe quem é a população carcerária, você começa a perceber também que há uma desproporção entre a população normal, que tá fora dos presídios, e a população encarcerada. Vamos um exemplo aqui, ó. O Brasil tem 54% de negros. Negros no IBGE, para uma catalogação estatística, seria o pardo e o preto juntos. 54% da população é negra no Brasil, tá? Hoje. 68% da cadeia é formada de negros, pardos e pretos. Quase 70%.
E eu ainda questiono um pouco esse dado porque o cara, quando tá na cadeia, ele se autodeclara. E aí, num lugar que tem muito negro, muito preto, o cara que é pardo, ele começa a se achar branco. E às vezes ele se autodenomina como branco. Então esse número pode ser bem maior. E na justiça, você tem pelo menos 81% dos magistrados como brancos, né? É o contraponto ali, né? É, Tá sendo julgado por branco e a maioria que tá sendo presa é a população negra. negra, são o que a gente chama de indesejáveis, né? Uhum. Então, o David Garland ele vai criar, ele é um sociólogo norte-americano, que ele vai analisar a política de justiça norte-americana, e ele vai perceber que, na verdade, as pessoas elas etiquetam os grupos que elas acham que que são indesejáveis, né? Então, por exemplo, a gente pega o Brasil no século XIX e a gente tem uma população de escravizados que é enorme, né? O Brasil recebeu escravizados que é muito escravizado. E o negro era considerado gente só quando ele ia para a justiça, só quando ele cometia um crime. Fora disso, ele era considerado uma coisa. Então, peraí, você me considera como gente só para me aplicar o Código Penal, mas no resto das coisas eu sou uma coisa, eu sou uma propriedade. E aí começa-se uma política que pune mais o negro do que o branco para tentar controlar a população negra que crescia bastante. Nessa época, por exemplo, a proibição da erva, ela veio no início do século XX, porque a erva era ligada totalmente ao negro, né? Eles chamavam de diamba ou pito de pano, que era o nome que eles davam aos negros que sabiam enrolar um baseado e tal. E aí, quando os caras acabam com a escravidão legalmente, eles não incluem os negros e eles precisam fazer um trabalho de controle dessa população que está sendo jogada nas ruas sem estar inserida no mercado de trabalho. Sem estar produzindo, sem ter como produzir e tal. E é aí, cara, que você começa a criar leis em cima dessa população, como, por exemplo, a lei da vadiagem. O que era a lei da vadiagem? Se você tá parado, sem fazer nada, não tem uma carteira de trabalho. Na época não era carteira de trabalho, você tinha que andar com um papel escrito do seu patrão. Se você vai andar desse jeito, se você anda e não tem o seu patrão falando que você trabalhava, você era preso por vadiagem. Você podia ficar um mês na cadeia até. A capoeira foi proibida, Sim. que era típico dessa população. Nos Estados Unidos, em 1865, quando o Lincoln consegue passar a 13ª emenda, os caras fazem o quê? Criam as leis de Jim Crow e eles aumentam a pena para os negros e chegam numa época que os negros eram 46% da cadeia, sendo 13% da população. Então a escravidão foi passada, foi retirada lá, foi abolida, mas tem uma exceção. Serviços forçados para cumprimento de pena. Então os caras começavam a encarcerar os negros para o cumprimento de pena, entendeu? Para trabalhar, continuar trabalhando para esses mesmos fazendeiros que aí começam a prestar serviço desenvolvendo a rodovia para o Estado, para o governo. E no Brasil a gente fez, o país fez isso também, né? A gente tinha uma política penal chamada, uma pseudociência penal chamada frenologia. E tem um livro da Lilia Schwartz chamado O Espetáculo das Raças. Ela analisa revistas científicas criminológicas do século XIX para entender como é que eles entendiam o negro quando era réu. Então eles mediam a cabeça do negro, se tivesse características de cabeça de alguém afrodescendente, a chance de condenação era visível, entendeu? É absurdo. Então, todo o projeto de encarceramento do Brasil é mais uma das coisas que a gente importou dos Estados Unidos e é muito reflexo do que aconteceu pós o período de escravidão. Então, Sim. até hoje, mais um dos dados que aponta que a sociedade, quem está no topo da sociedade, marginaliza as pessoas negras e, além de marginalizar, de não dar nenhum tipo de acesso, ainda restringe a liberdade, né? Procura restringir a liberdade para limpar, entre aspas, Eu a acho que sociedade. não só restringir a liberdade, mas criar uma marca como se o cara fosse gado. O Nenê, que é o meu amigo que acabou não vindo aqui hoje, ele fala, né? Quando você é preso pela primeira vez, você recebe uma matrícula. Na cadeia você não é chamado pelo seu nome, você é chamado pelo seu número, pelos funcionários. Então eu recebi uma matrícula de 16.500. Aquilo é uma marca para mim pro resto da vida. Se o policial parar eu, ele vai saber que eu tô matriculado no sistema carcerário. É um Nunca número, saí. né? Isso é um número, tá ligado? Como se fosse uma tatuagem mesmo, esse negócio que marca gado, saca?